Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Vibria Energia, ok? Bom, se você tivesse comprado uma ação da Vibria Energia no início de 2018, você teria pagado mais ou menos R$17,50, sendo que nos 5 anos seguidos, 5 anos seguintes, ela pagou R$7,88 apenas com os dividendos. Ou seja, mais de 45% do dinheiro que você teria investido na empresa teria retornado para você apenas com essa distribuição de dividendos. No gráfico aqui no meio da tela, nós conseguimos ter uma noção dessa distribuição de dividendos. Eu normalmente faço essa comparação aqui de 10 anos, mas como a Vibria Energia fez o IPO em 2017 apenas, então nós não temos um parâmetro maior do que isso para fazer o vídeo. E é um dos poucos exemplos que o yield on cost atual dela ainda estaria num patamar bem baixo, que é basicamente o que? Os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses em relação ao preço que você pagou nas ações lá atrás. Por quê? Porque hoje em dia as ações da Vibria estão mais ou menos no mesmo patamar que elas estavam lá na época que você teria comprado, ok? Qual que é o histórico de dividend yield dessa companhia? Só para ter uma noção, assim, o dividend yield é os dividendos distribuídos num ano específico dividido pela cotação das ações naquele ano, ok? Isso serve para a gente ter uma noção da distribuição de dividendos com o passar dos anos. Qual que é a relevância dessa distribuição de dividendos daquela empresa com o passar dos anos. Como nós podemos ver, ela sempre pagou dividendos de 2018 até 2022, que foi o período que eu apoiei. E nesse período a média foi de quase 7% de dividend yield ao ano. É claro que não é um histórico muito longo, é um histórico de apenas 5 anos, mas esse histórico até o momento é muito positivo para uma empresa pagadora de dividendos, para uma possível carteira focada justamente nessa renda passiva. E será que são sustentáveis? Aí é aqui que começa a ficar interessante o jogo. O que acontece? Em 2017 essa empresa fez o IPO e em 2019 ela deixou de ser uma subsidiária da Petrobras. A partir de 2020 ali que nós tivemos resultados dela sem ser uma controlada da Petrobras. E como nós podemos ver, é uma empresa que historicamente tem o seu lucro variando muito. Principalmente lá no passado, quando ela era controlada pela Petrobras, lá em 2015 ou 2016, ela teve inclusive prejuízos. Mas o principal ponto aqui que a gente tem que se atentar é o payout da companhia. O que é o payout? É o quanto dos lucros que a companhia está tendo, que ela está distribuindo para seus acionistas através dos dividendos ou JCP, que de uma maneira bem básica são os proventos. Proventos seria o termo mais correto. E o que acontece? Eu considero um payout minimamente sustentável se ele é de até 60%, porque daí sobra pelo menos 40% ali do lucro para que a empresa possa continuar reinvestindo nela mesma e possa continuar crescendo. Entre 60% e 100% já é um ponto de atenção, porque a empresa pode estar distribuindo quase tudo que ela está lucrando, e acima de 100%, em raríssimas ocasiões, é sustentável. Eu diria em 99% das vezes não é. Então, se tu vê isso, é um grande indício, uma grande probabilidade já de que é um dividendo insustentável. Então, não compre aquela ação apenas por causa daquele dividendo. Inclusive, não compre nenhuma ação apenas por causa de um dividendo de um único ano ou um grande anúncio de dividendos que a empresa fez. Isso é bem perigoso de se fazer. Mas como nós podemos ver, em 2017 ela distribuiu basicamente tudo que ela lucrou. E aí a partir de 2018 foram dividendos muito mais sustentáveis. Ali na casa de 50%, chegando até quase 60% em 2020. Então, de lá para cá, ela distribuiu um payout razoável, um payout aceitável em todos os anos seguintes. Então, na minha conclusão, eu acredito que esses dividendos dela sejam sustentáveis desde que
o lucro dela continue dessa maneira relevante. Se o lucro tiver uma queda muito forte nos próximos anos, então a consequência é que os dividendos devem cair junto. Será que corremos algum risco dos dividendos dessa empresa ser cortado? E aqui eu sempre trago a margem líquida. O que é a margem líquida? Uma explicação bem rápida. A empresa ela gera uma receita inicial, gera um dinheiro inicial lá com suas operações. E aí vamos descontando imposto, vamos descontando salários dos funcionários, vamos descontando aluguéis dos imóveis que essa empresa utiliza. E o que sobra lá no final são o quê? É o lucro líquido. E a margem líquida mostra para nós quanto que esse lucro líquido é em relação àquele montante inicial. Quanto maior essa margem, mais quer dizer que aquela empresa tem alguma vantagem competitiva, provavelmente, ou que o setor acaba sendo um setor muito rentável, e mesmo em períodos de crise, ela pode diminuir essa margem de maneira que ela não gere prejuízos. Não é o caso da Vibria. Como nós podemos ver aqui, não apenas em 2015 e 2016 ela teve prejuízos, como nos anos seguintes ela nunca chegou a ter uma margem muito alta. O que seria uma margem alta para mim? 10%. De uma maneira bem simplificada assim, 10%, e eu gosto de empresas, para a minha carteira pelo menos, que tem uma média de margem líquida histórica na casa de 10% para cima. É claro que é muito bom a gente analisar caso a caso. Porque, por exemplo, a Porto, antiga Porto Seguro, é uma empresa que historicamente tem margens abaixo dos 10%. Mas eu tenho na minha carteira porque eu avaliei e cheguei à conclusão de que é um caso especial que eu posso abrir uma exceção. Então, não é uma boa ideia olhar isso daqui e já tirar conclusões se você estiver disposto a se aprofundar na empresa. No caso, eu não me aprofundei muito nesse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, mas debater o olho aqui, eu já não gostaria muito dessa empresa para o meu portfólio, até porque olha a margem líquida atual dela, 0,7% apenas. Então, disso para ela gerar prejuízo e ter que cortar os dividendos porque ela não tem lucro para distribuir, é 2 palitos, é muito fácil disso acontecer. Quando que ela costuma fazer os anúncios de dividendos? Pelo histórico dela, ela costuma fazer anúncios nos meses de abril e de dezembro. E quando que ela costuma fazer os pagamentos? Como nós podemos ver, o próprio Status Invest aqui, ele fez uma combinação, ele traçou informações de vários anos, e em 50% dos anos que ele tirou, ou seja, de 2018 até 2023, em 50% dos anos ela pagou dividendos em setembro, enquanto que em 33% dos anos ela pagou ali dezembro, maio e abril. Então, esses meses aqui são as melhores combinações, então tendem a ser os meses em que ela costuma pagar os dividendos ali. Mas é sempre bom a gente se atentar a essas datas aqui, esses meses aqui. Porque quando a empresa faz um anúncio de dividendo, normalmente o mercado vai lá e precifica esse anúncio, principalmente se ele vier acima do que o mercado estava esperando. Aí normalmente as ações sobem. Então, se você acha que as ações estão baratas e a empresa está perto de anunciar algum dividendo ali, pode ser um bom momento para ir lá e comprar bastante dessa ação antes desse provável anúncio. Ok? Essa é a estratégia do dividendo inteligente que eu aprendi com o pessoal do AGF, ok? E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade nesses últimos 5 anos investindo na Vibria Energia? Se a gente colocar aqui sem os dividendos, se a gente não considerar os dividendos nesse cálculo, sua rentabilidade hoje em dia teria sido de cerca de 28%. Para um período, mesmo que seja um período menor, que eu normalmente utilizo períodos de 10 anos, ainda assim, para um período de 5 anos, 28% não é nem um pouco atrativo, não é mesmo? Com certeza, nesse período aqui, perdeu para o CDI e talvez até tenha perdido para a inflação. Então, qual que é o ponto aqui que a gente tem que se atentar? Com dividendos. Com dividendos, deu um belo de um salto de 28% para 79%. Aí sim, já é um retorno um pouco mais aceitável. Ainda não é aquele que chama muita atenção, mas já é um bem mais aceitável. E isso aqui mostra para nós
que mesmo que nós não acertamos os fundos, os momentos certinhos de compra, talvez não colocamos na carteira empresas que consigam crescer os dividendos com o passar do tempo, assim, não tem uma qualidade tão alta. A simples questão de reinvestir os dividendos naquela mesma empresa acaba gerando uma rentabilidade extra e gera uma segurança maior para nós. Não é à toa que, num período de 5 anos, que eu considero como médio prazo, essa empresa não gerou prejuízo, gerou lucro. E é isso que tende a acontecer com o passar do tempo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo o dia, ok? Todos os dias, né, melhor dizendo. E nos próximos dias eu pretendo trazer vários outros vídeos novos aqui sobre outras empresas e alguns insights financeiros, como eu já tenho feito nos últimos dias, ok? Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta específica, ou simplesmente elogiar, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu vou ler, vou responder, e se for um pedido eu vou trazer no canal assim que possível, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!